medo de afundar de vez, sob o peso da insensatez, já sem poder boiar. Estarei com alguém nariz contra nariz, o afogamento por um triz, tentarei me salvar. Sempre assim, sempre que o amor vaza a maré, vou parar bem longe aonde não dá pé, difícil de nadar. Outro dia o fato aconteceu, enfim. Um golfinho anjo, um boto serafim, chegou pra me ajudar. Me agarrei àquele corpo liso e me deixei levar, ao lado seu sorriso aberto a me guiar. Então eu relaxei e me entreguei completamente ao mar. Assim, sempre que o amor vaza a maré, vou parar bem longe aonde não dá pé, difícil de nadar. Outro dia o fato aconteceu, enfim. Um golfinho anjo, um boto serafim, chegou pra me ajudar. Aquele corpo liso e me deixei levar, ao lado seu sorriso aberto a me guiar. Então eu relaxei e me entreguei completamente ao mar. Façamos a leitura que se encontra em Filipenses 4, de 1 a 9. Conselhos. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada,
Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém. Causa que te dedicar. Queres ver ação no mundo, sentes um amor profundo de querer aos outros ajudar. É Jesus que está chamando, Ele está aos que hoje querem o seguir. Muitos outros responderam, vidas dedicadas eram, tua vida deles vem unir. Gastas hoje tua vida numa incessante lida, a correr sem ter pra onde ir. Cristo dá valor à vida, dá ao mundo a corrida, e a vitória podes conseguir. Plena paz, felicidade, Cristo é realidade, e louvores sempre cantará. Vem te unir a Cristo agora, vem amigo sem demora, de verdade então tu viverás. De verdade então tu viverás. De verdade então tu viverás. 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 O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Os crimes e os assassinatos aumentam. Por isso a terra ficará seca, e tudo que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e até os peixes. O Senhor Deus diz: não acusem nem repreendam o meu povo. A minha acusação
é contra vocês, sacerdotes. Dia e noite vocês andam sem rumo, e os profetas fazem o mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que cometem. Por isso, vou fazer a glória deles virar desgraça. Eles ganham a vida à custa dos pecados do povo, e por causa disso querem que o povo peque. Portanto, os sacerdotes sofrerão o mesmo castigo que vou fazer cair sobre o meu povo. Vou castigá-los, e eles terão de pagar pelo mal que fizeram. Os sacerdotes estão me abandonando e adorando outros deuses. Por isso comerão dos sacrifícios que o povo me oferece, mas não ficarão satisfeitos. Adorarão os deuses da fertilidade, mas não terão filhos. O meu povo está perdendo o juízo, porque anda bebendo muito vinho. Pedem a um pedaço de pau que revele o futuro, e fazem perguntas a uma coluna de madeira. Eles me abandonaram, como uma mulher que se torna prostituta. Eles me abandonaram e se entregaram a deuses pagãos. Oferecem sacrifícios nos altares pagãos, no alto dos montes, e ali queimam incenso, debaixo dos carvalhos e de outras árvores cheias de folhas, onde a sombra é tão gostosa. E assim as suas filhas viram prostitutas, e as suas noras cometem adultério. Mas nem por isso eu as castigarei, pois vocês, homens, têm encontros com prostitutas nos templos pagãos, e vão com elas oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. E assim, um povo sem juízo caminha rápido para a destruição. O povo de Israel está sendo infiel a mim, mas espero que o povo de Judá não seja culpado do mesmo pecado. Não adorem em Gilgal ou em Bet-Avém, nem façam ali promessas em nome do Senhor Deus, que vive para sempre. O povo de Israel é teimoso como uma vaca brava. Não posso cuidar do meu povo como um pastor cuida das ovelhas num pasto grande. O meu povo se entrega à adoração de ídolos, e não se pode fazer nada quanto a isso. Eles ficam embriagados e se entregam à imoralidade, levando assim uma vida de desonra. Um vento os carregará para longe e ficarão com vergonha da sua idolatria. Efésios 4, 25 a 32. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam.
para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Canta agora mesmo a Cristo, canta uma canção de amor, canta até na tempestade, canta o sol de esplendor, canta as bênçãos dessa vida, canta sobre o céu então, canta bem cedo, canta na vida, canta até na escuridão. Meu coração canta de alegria, doce melodia, suave amor. Meu coração canta de alegria, melodia de amor. Salvador amado, Cristo meu Jesus, nome santo honrado, que nos guia sempre à luz. Canta para mesmo Cristo, canta uma canção de amor, canta até na tempestade, canta o céu que esplendor, canta as bênçãos dessa vida, canta sobre o céu então, canta bem cedo, canta na vida, canta até na escuridão. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade de prestarmos culto que só a Ti é devido. Te louvamos e agradecemos por ser o nosso Pai Criador e que cuida de cada um dos Teus filhos. Te agradecemos pela dádiva da vida, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Faremos a leitura do Salmo 106, 1 a 6 e 19 ao 23. Louvem ao Deus eterno. Louvem o Eterno porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Quem pode descrever as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que obedecem às suas ordens, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra-te de mim, ó Deus eterno, quando abençoares o teu povo, e quando o salvares, salva-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que te pertencem. Nós pecamos como os nossos antepassados pecaram. Temos sido maus e perversos. Em Horebe, os israelitas fizeram um bezerro de ouro e adoraram esse ídolo de ouro fundido. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles se esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias ele fez ali! Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho! Depois Deus disse que ia destruir os israelitas. Porém Moisés, o seu servo escolhido,
enfrentou Deus e não deixou que sua ira os destruísse. Amém. Leitura de Mateus 22, de 1 a 14. A festa de casamento. Outra vez, Jesus usou comparações para falar ao povo. Ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou um empregado chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e o outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou:
Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são os convidados, mas pouco são os escolhidos. Amém. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão é tua. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e nos guiando nessa liberdade que é estar na presença do Senhor. Nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14, e esse texto ele nos dá um pouco a impressão de que há uma semelhança com o texto do domingo passado, Mateus 21, 33 a 46. Então temos aí um rei, a semelhança daquele dono da vinha, que quer compartilhar sua vontade gloriosa com o povo. Seus profetas e mensageiros são rejeitados, assim como a sua mensagem. Seu filho não é importante para as pessoas que preferem dar atenção e investir nos seus próprios interesses. É possível dizer que, assim como o dono da plantação, o rei aqui dá oportunidade a outros. Mas será que é isso mesmo? Será que tem essa semelhança toda? Trago 3 elementos que podem nos levar a uma rápida síntese da parábola. O primeiro, o sistema de patronato romano, que é a troca de favores, buscar estar próximo de pessoas que estão em evidência para ganhar projeção na alta sociedade.
Então o rei da parábola está buscando isso, quer se promover no contexto da Judéia, para dentro das rodas de influência romanas, nos versículos de 3 a 5. Segundo elemento, com um grande fracasso no índice de rejeição da primeira tentativa com os convidados pretendidos, o rei busca uma alternativa, que é garantir o salão de festa cheio para sair bem na foto. Então ele vai catando o resto, a gentalha, o povinho, né, as pessoas, né, na rua, os indesejados do povo, para encher o seu salão. Então a gente vai ver isso nos versículos de 8 a 10. Terceiro elemento, uma pessoa não usa as vestes adequadas para a festa de casamento e é torturada e lançada ao mundo dos mortos. Os versículos 11 a 13. Então, a partir desses três elementos, a síntese da parábola é que devemos estar preparados, revestidos da palavra de Deus, para a vinda do seu reino. Poderíamos cravar aqui, então, um amém, igreja, e caso encerrado. Mas o sistema de troca de favores da elite, somado à manipulação dos marginalizados para a autopromoção e a tortura de uma pessoa que está fora dos padrões, essas situações devem, no mínimo, nos incomodar. A situação que mais chama a atenção aqui nesta parábola é o fato curioso presente nos versículos 11 e 12. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: "Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa?" Mas o homem não respondeu nada. Estaríamos diante do famoso intruso? Nós já tivemos aí, em algum momento da nossa vida, essa oportunidade de presenciar alguém que não foi convidado e está ali no meio da festa, sendo um intruso. Parece mesmo, de repente, com aquele tipo de intruso perdido, que nem sabe por que está ali, nem para quê, muito menos como é que foi parar ali. Porque ele mesmo não fala nada, né? Não está trajando as vestes para a festa, que é a característica, de repente, do intruso, mas ele não diz nada quando é perguntado sobre as roupas de festa. Então, dá a sensação de ser alguém que está perdido, né? Não sabe o que está fazendo ali. Então, hoje, as redes sociais têm exercido um poder sobre as nossas vidas jamais visto. Somos constantemente convidados para situações que jamais concordaríamos, se estivéssemos atentos à realidade urgente que nos rodeia. Compramos coisas desnecessárias, ou acessamos sites, ou aceitamos abrir arquivos e e-mails, que se a gente tivesse a atenção necessária com a realidade que nos rodeia, a gente não faria essas escolhas. Porque nós estamos tendo o nosso comportamento constantemente e continuamente monitorados pelos aplicativos nos celulares conectados à internet ou também por meio do computador. O documentário Dilema das Redes, recentemente lançado na Netflix, denuncia essa manipulação capaz de influenciar desde pequenas mudanças no comportamento de um indivíduo para realizar uma compra desnecessária até o resultado de uma eleição. Então nós estamos falando aqui de coisas que nós podemos verificar na nossa própria experiência individual, lidando com os dispositivos eletrônicos na internet, e também em relação a situações que acontecem no mundo e que a gente sempre vê aí nos noticiários denúncias de que há eleições manipuladas, né, por meio de algum tipo de influência de alguma nação, com hackers, né, com fake news, né, disparando notícias falsas.
Quem são essas pessoas que estão tendo seu comportamento alterado de maneira quase imperceptível e sendo levadas a tomar decisões cegas ao ponto de acreditar que a Terra é plana? Essas pessoas somos nós. Eu, você, nossos vizinhos, amigos, familiares, né? Nós somos essas pessoas que constantemente estamos sendo monitoradas e influenciadas por meio da internet e das redes sociais. A maioria de nós é como o convidado intruso que não faz ideia de como foi parar na festa. Muita gente entra em protestos em defesa de coisas das mais inusitadas ou absurdas por pura flutuação, passividade, falta de personalidade, né? Que não faz uma escolha consciente. E agora você pode ser representado por um avatar no Facebook. Quem não está acompanhando aí o surgimento desses avatares, que são como que uma representação, né? Um voodoo, um boneco que ele representa você na rede social e que vai reverberar no seu comportamento real, né? As pessoas vão comentar e podem aparecer de acordo com as características que você deu para o seu avatar. Isso pode gerar, né, vários anúncios de produtos, né, dicas de pessoas para você fazer amizade na rede social. Então nós temos isso acontecendo agora. Quem já percebeu que na rede social que você faz parte, a maioria dos seus contatos pensam muito parecido com você. Os anúncios que você recebe são, na maioria das vezes, assuntos de seu interesse, minuciosamente selecionados para o seu perfil e duram cerca de 8 segundos, que é atualmente o tempo médio que as pessoas investem em atenção, especialmente com o celular na mão. Interessante como o convidado intruso é literalmente descartado, jogado fora da festa. Então, aqui voltando para o Evangelho de Mateus, a gente tem aí esse convidado intruso sendo descartado, né? Ele não serve, ele não se encaixa naquele espaço. É isso que os donos das redes sociais, seus investidores e anunciantes fazem com os seus usuários, nós, que não são tão somente consumidores, e sim o produto que está sendo consumido por meio dos cliques induzidos, né, a nós, para que nós possamos realizar os cliques e ir seguindo os caminhos que as redes e anúncios querem que nós sigamos, né? Então, temos aí uma troca, né? Mas é uma troca injusta, né? Porque os nossos cliques, o nosso acesso, as coisas que nós fazemos na rede social, por influência da própria rede social, gera dinheiro, lucros para os donos das redes sociais e seus anunciantes. Mas nós não temos nenhum valor em troca disso, nós não ganhamos nada. Muito pelo contrário, nós vamos perdendo essa capacidade de um relacionamento saudável, de um comportamento que consegue conviver com o diferente, com o controverso, né? A nossa tendência é ir seguindo a rede e nos ilhando, né? Criando bolhas, ficando dentro de bolhas. Então, o deslize dos dedos ao rolar a tela faz carregar mais novidades no topo da página, de maneira que você nunca está no controle do seu interesse genuíno. É como se você estivesse indo para algum lugar e vão aparecendo outros lugares, outras coisas no meio do caminho e você se perde no objetivo que era aquele destino que você havia escolhido. Já pensou você começar uma viagem e de repente você não sabe mais para onde você está indo, porque começam a aparecer lugares colocados no meio do seu caminho que você nem solicitou. Então essa é a realidade quando a gente vai passando o dedo na tela do celular e coisas novas vão aparecendo, e se você quer voltar em alguma coisa que te interessou, já tem outras atualizações e você não encontra mais aquilo que você se interessava. Então estamos literalmente sem a roupa de festa, perdidos.
Isso é o que caracteriza essa interpretação do Evangelho de Mateus 22, 1 a 14, com a nossa realidade de hoje, agora, que estamos vivendo. Né? Esse dilema da roupa da festa, esse paradoxo, né? A roupa da festa, ao mesmo tempo, ela nos mostra não estar de acordo com as redes sociais, quando a gente começa a acordar para isso, quando a gente se desperta para ter essa consciência de que somos manipulados, nós passamos a não estar de acordo. Mostra também que quando a gente não dá resultado para as redes sociais, nós somos descartados. E por outro lado também chama a atenção para um outro compromisso, né? Então existe um alerta que Jesus faz, que é: muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. E esse alerta revela esse dilema comportamental que vivemos atualmente. Quem não assume o protagonismo de suas próprias decisões, inevitavelmente não tem capacidade de escolher estar na festa do reino de Deus. Alguma rede social fica em sua defesa quando você percebe que foi manipulado ou manipulada? Ou quando você comprou algo que não desejava, por pura influência? Ou quando insultou alguém virtualmente e agora deve responder criminalmente? A rede social, a conta de e-mail, algum deles fica do seu lado? Algum deles se compromete em te ajudar? Pois é como o rei disse: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes, de desespero. Então essa relação como do patronato romano, onde as elites querem se promover e manipulam os mais pobres, os indesejados, né, os desprezados pela sociedade, todos os marginais são aí esse produto de consumo das elites, das redes sociais, né? Então nós temos esse sistema social que despreza principalmente os que mais sofrem. Afinal, qual é a roupa que o rei? E aí, esse é o rei que é sacerdote e é servo, né? Jesus Cristo. Qual é a roupa que o rei, nosso Senhor, esperava que aquele sujeito desencontrado estivesse vestindo? Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Efésios 6, 14 e 15. Não deixe, então, a tecnologia dominar seu comportamento, pois a rotina gera o hábito. Então essa rotina da rede social, de ir fazendo o que a rede social, né, os aplicativos estão nos influenciando a fazer, nos conduzindo, nos induzindo, isso vai gerar um hábito. E depois que vira um hábito é como um vício. Então nós temos aí esse desafio de não deixar a tecnologia nos dominar. Não se deixe dominar pelos poderes opressores, nem virtuais, nem físicos, nem psicológicos, nem emocionais. Pois o seu comportamento na festa do Reino de Deus deve ser uma escolha consciente e totalmente livre. Quando a gente está na rede social, vamos procurar observar se as escolhas que nós fazemos para estar ali, os sites que entramos, os cliques que nós damos, as curtidas, né, os vídeos que compartilhamos, se nós fazemos de maneira de consciência, de livre escolha, né, se é algo que nós fazemos com liberdade. Observem, porque se não é, nós estamos sendo dominados pela tecnologia. Ao contrário das redes sociais, para o reino de Deus, muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. O reino de Deus espera que nós assumamos essa vocação, esse chamado que Deus nos faz, de ter consciência e total liberdade em falar do Evangelho para toda criatura, de falar e divulgar esse Evangelho, essas boas novas
de Cristo Jesus. Então, possamos não ser dominados pelas redes sociais, mas dominá-las, usá-las a nosso favor, usá-las a favor do reino, de forma que muitas pessoas sejam libertas, não só dessas redes, mas de todo tipo de rede opressora. Amém. Credo da Liberdade. Creio em um Deus livre, que transcende as nossas doutrinas e não se limita ao nosso ambiente eclesiástico. Sua misericórdia é infinita e acolhe quem menos esperamos, tal como fomos acolhidos. Cristo em Cristo, o Deus encarnado, que nos libertou para que vivamos uma vida livre, longe de toda escravidão, injustiça ou opressão, e nos convida a sermos cartas vivas do Evangelho de libertação. Creio no Espírito Santo, que tal como o vento sopra onde quer, e com seu cício suave traz paz, comunhão e liberdade. Amém. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus que envia as chuvas e os montes faz florir, os vales exultantes de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e o ano de fartura coroa sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita, por quem também morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e mais em vossas vidas dai graças ao Senhor. Envio. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz.